Muito bem, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais um resumo da lição da Escola Sabatina aqui pelo canal Escola da Esperança. E chegamos na quarta-feira, dia 16 de abril de 2025. E muito obrigado por sua companhia. E vamos estudar a lição de hoje através desse resumo. Lembrando que você pode acompanhar tanto o resumo de sábado, de domingo, de segunda e também de terça-feira, que já está disponível aqui no canal Escola da Esperança. O título de hoje, quarta-feira, é Isaac e Rebeca. Quando a gente analisa alguns textos, que está no guia de estudos de hoje, quarta-feira, encontramos Gênesis capítulo 24, do versículo 1 ao 4. Eu vou ler aqui rapidamente, mas está disponível aí no guia de estudos de vocês, tanto físico como também digital. Diz assim: Ora, era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: Põe a mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus do céu e Deus da terra, que não tomarás esposa para o meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito. Verso 4: Mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Analisamos aqui então, lemos aqui o verso 1 ao verso 4 do capítulo 24 de Gênesis. Como é que a gente pode entender isso? À luz da Bíblia, é claro, Abraão, como diz ali o relato, ele já estava em uma idade bastante avançada, e ele havia recebido promessas divinas, incluindo que a sua descendência herdaria, querido professor e querida professora, a terra de Canaã, como está lá em Gênesis capítulo 12, verso 7. No entanto, Canaã, ela era uma terra por povos pagãos e também idólatras, E Abraão, conhecendo os costumes e práticas morais dos cananeus, ele temia uma aliança do casamento, Aliás, uma aliança por casamento, e que isso pudesse corromper espiritualmente a sua linhagem, a sua família, e também comprometer as promessas divinas. Olha a preocupação de Abraão, no sentido de manter a essência ali do cuidado com a sua família, com a sua linhagem, com as pessoas que ele tinha ali a sua responsabilidade, de não ter esse tipo de aliança, E aqui no contexto da questão do casamento. Por isso, Abraão, ele foi buscar a esposa de Isaac, E ele enviou um servo de confiança lá na sua parentela, lá em Irã, aliás em Harã, que era na Mesopotâmia naquela época. E ali onde havia pessoas ali que conheciam a Deus verdadeiro, os princípios bíblicos, e também tinha ali os seus costumes ali baseado na adoração ao Deus de Israel. Então, como que a gente consegue entender isso? Abraão, ele pede ao seu servo, que prometa buscar uma esposa para Isaac entre os seus parentes e não entre os seus cananeus. Isso é uma questão de escolha, Aqui percebemos aqui que Abraão estava querendo fazer escolhas corretas, sempre direcionado de acordo com a vontade de Deus. Outro detalhe importante, que para, digamos assim, preservar a fé e também a questão do compromisso com Deus,
e também a questão da linhagem, Abraão, ele teve esse objetivo, podemos dizer assim, né? Que era que o seu filho, Isaque, casasse com pessoas que conheciam a mensagem divina. Como que a gente consegue entender isso? Todos esses detalhes tão importantes, né? Então a gente consegue, através da Bíblia, ter esse entendimento. Agora, a gente fazer uma correlação bíblica, né? Antes da gente avançar para as lições. Por exemplo, lá em Deuteronômio capítulo 7, a partir do versículo 13, 4, ali Deus proíbe casamentos com povos pagãos, né? Por quê? Porque isso levava, entre outras coisas negativas, levava à idolatria. O próprio livro de 2 Coríntios capítulo 6, verso 14, fala que não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos. Então percebemos aqui orientações bíblicas e fizemos aqui uma correlação bíblica em relação à orientação divina. O que Ellen White, inspirada por Deus, relata sobre isso? No livro Patriarcas e Profetas, na página 171, diz assim: Abraão procurou manter separada sua descendência das influências pagãs. Tinha a fé de que Deus o guiaria e estava determinado a seguir o caminho do Senhor. Um outro detalhe importante, aliás, uma outra inspiração bíblica, né? Agora no livro Lar Adventista, na página 63, diz assim: Ellen White, inspirada por Deus, detalha que na escolha de um companheiro para a vida, deve-se buscar aquele que não somente professe amar a Cristo, mas que o sirva de todo o coração. Então, todo cuidado é pouco em relação à escolha do companheiro, da companheira, do namorado, da namorada, que futuramente pode vir a ser aí um futuro esposo, futura esposa. Qual a lição que a gente pode tirar rapidamente? Os casamentos, eles devem ser baseados em princípios espirituais e não apenas em sentimentos e também em conveniências, né? Então, o princípio espiritual é fundamental. Como diz Ellen White, não só na questão de dizer que professa amar a Cristo, mas também através de servir propriamente de forma integral. E aqui tem um detalhe importante que a gente pode analisar: que pais e líderes espirituais têm um papel importante em orientar os jovens na escolha de um cônjuge. A gente tem percebido aí casamentos apressados e muitas vezes futuramente acabam colhendo os frutos ruins desses casamentos apressados. Uma outra lição importante, que a preservação da fé na família começa onde? Com decisões sábias, mas focado na parte espiritual e na eternidade. Infelizmente, ainda hoje, nós presenciamos alianças, né, com pessoas de valores opostos à nossa fé cristã, e isso pode desviar o crente do seu caminho, né, do seu propósito, que é o propósito de Deus. E aí tem uma pergunta, né, no guia de estudo de hoje, que é: por que era tão importante para Abraão que seu filho não se casasse com alguma das filhas dos cananeus, como está em Gênesis 24, verso 3. Por que isso era tão importante? Aí a gente analisa ali, né? As filhas dos cananeus, eles pertenciam a povos pagãos, já começa por aí, que não conheciam a Deus verdadeiro. Um outro detalhe: esses povos, né, e essas filhas, né,
Eles estavam aqui envolvidos em práticas que tinha ali entre os seus costumes a idolatria e a imoralidade. Imagina, né? Abraão sabia que tal união poderia o quê? Corromper espiritualmente o seu filho Isaque, afastando-o da aliança com Deus e pondo em risco a aliança da promessa messiânica. Uma lição importante, duas na verdade. Abraão estava preocupado com o seu filho, com a espiritualidade do seu filho, mas também com o futuro. Da mesma forma nós temos que ter uma preocupação espiritualmente da nossa vida espiritual, do nosso cônjuge, aqueles que são casados, da nossa família, mas também ter um foco na eternidade, ou seja, na preparação diária. Isso é fundamental. E aí podemos analisar que Abraão ele agiu com discernimento espiritual, né? E nós temos que pedir esse discernimento espiritual. Abraão ele agiu com zelo, mostrando ali a importância de manter a família, digamos assim, centralizada em Deus. E no contexto, digamos assim, atual, isso traduz, digamos assim, na recomendação bíblica de que nós, como cristãos, né, temos que escolher cônjuges que compartilhem da mesma fé, como está escrito lá em 2 Coríntios capítulo 6, verso 14. E um detalhe importante, que a união conjugal não é apenas a questão social ou emocional, mas também a parte espiritual ela é fundamental, e isso pode trazer consequências positivas ou negativas para a eternidade. Tem um outro texto também que o Guia de Estudos apresenta, de Gênesis capítulo 24, do versículo 57 a 67. Evidente que nós não vamos ler todos os versos, né? Mas a gente pode analisar que após a missão do servo de Abraão ali encontrar a esposa de Isaque, a escolha recai sobre Rebeca, né? E a cultura da época, querido professor aqui, da professora que está nos acompanhando, valorizava fortemente o consentimento familiar, e nesse caso também o consentimento pessoal da mulher. E o casamento ele era o quê? O que ele era? Ele era uma aliança espiritual, mas também familiar, né? E Rebeca, ela se mostrava disposta, né, ser também obediente e também confiante ao seguir para uma terra estranha. E o próprio encontro, né, de Isaque simboliza o quê? Algumas coisas, como por exemplo a pureza, a submissão, a aceitação também da vontade de Deus. E aí a gente pode analisar alguns pontos para finalizar, que o chamado feito a Rebeca, ele é simbólico do chamado do Evangelho, né? E ela respondeu com fé. Observe que a Bíblia relata, naquela época era muito comum, ela estava com um véu, né? O véu que ela usava representava o quê? Modéstia, submissão e preparo para o casamento, como símbolo da pureza da igreja diante de Cristo também. A igreja de Cristo também deve ter essas características. E quando a gente analisa a questão do encontro entre Isaque e Rebeca, percebemos ali que ali era uma representação para os nossos dias do encontro que irá acontecer de Cristo com a igreja. E a igreja deve ter essas características, que é a pureza, a aceitação à vontade divina, a submissão e também a confiança de que ali estava acontecendo algo de acordo com a vontade de Deus. Então tem muitos detalhes que a gente poderia tirar como lição, mas eu quero destacar, por exemplo, aquilo que Ellen White fala, inspirada por Deus, né?
no livro Patriarcas e Profetas, na página 173, ela diz que o casamento de Isaac é representado como um tipo da união de Cristo com a sua igreja. Eu havia falado da questão da confiança de Rebeca, Ellen White também destaca, né? No mesmo livro Patriarcas e Profetas, na página 173, que Rebeca creu e deixou a sua casa para unir-se ao esposo escolhido para ela. Assim, a igreja deve confiar em Cristo, embora agora o veja apenas pela fé. Lições importantes. O chamado de Deus exige o quê? Fé, é o que Rebeca tinha, para deixar o conhecido e confiar no seu plano de acordo com a vontade de Deus. Cristo ele escolheu a igreja como a sua noiva, e ela deve o quê? Responder com fé, amor e também com obediência. A preparação, por exemplo, de Rebeca reflete o preparo espiritual necessário para o encontro com Cristo, né? Que todos nós devemos ter. É uma preparação, é um processo. E assim segue outros pontos importantes, né? Então a gente aprendeu aqui algumas lições que a gente pode analisar, e também tem uma pergunta para a gente finalizar de fato, que é a seguinte: que lições aprendemos sobre Cristo e sua igreja a partir dos detalhes que encontramos nessa história, que era a história de Isaac e também de Rebeca? Por exemplo, o que aprendemos sobre nosso estado pecaminoso a partir do fato de que Rebeca era uma parente distante e afastada de Isaac? A gente pode analisar rapidamente, né? Lembrando que aqui é um resumo, a gente já está até se estendendo aqui, mas é importante ressaltar isso, que quando a gente analisa a história de Rebeca, isso simboliza o quê? O relacionamento de Cristo com a sua igreja. Rebeca, ela era um parente distante de Isaac, né? Vivendo longe. E o que isso representa? Representa a separação do homem de Deus por causa do pecado. E como Rebeca, estávamos afastados, sem comunhão direta, mas ainda pertencemos por direto ao plano da redenção. E a questão do servo, lembra do servo? O servo representava quem? O servo ele foi lá, teve essa função de fazer esse trabalho ali, esse meio campo, né, de intermediar, sendo um elo. E o que o servo representava? Representava ali, nos nossos dias, obviamente, o Espírito Santo, né, que é enviado pelo Pai, no caso representado por Abraão, para buscar e preparar a noiva, que no caso é a igreja, para o filho Isaac, que representa Cristo. Então tem aqui muitos pontos interessantes que a gente pode tirar e analisar dessa resposta aqui, né? Rebeca não conhecia Isaac pessoalmente, é importante ressaltar isso. Mas, querido professor, querida professora, confiou em sua palavra e veio ao seu encontro. E é por isso que Isaac representava quem? Representava Jesus. Nós devemos confiar nas palavras de Jesus, através da palavra de Deus. Devemos ter a mesma confiança que Rebeca teve no servo que representava o Espírito Santo. E também o servo, né, também teve aqui um papel importante de confiar em Abraão, que representava a Deus, de ser esse elo, né? E a gente sabe que o elo hoje é o próprio Espírito Santo. Tá certo? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Estudamos hoje, quarta-feira, dia 16 de abril de 2025, onde estudamos o título Isaac e Rebeca. Que você possa ter a presença de Jesus Cristo em seu coração nesse dia. E desde já eu agradeço aqui a tua companhia em nome de Jesus.